Boa tarde, meus queridos alunos do 7º ano do Colégio Objetivo de Nhandeara. Aqui é a Prof. Carol. Espero que vocês estejam bem para nós iniciarmos mais uma semana de muito aprendizado, né? E de muitas vitórias, né? Cada dia é uma conquista, cada dia nós aprendemos um pouco sobre as mais variadas situações do nosso dia a dia. Para começar a nossa aula, eu gostaria que vocês estivessem com a apostila de redação em mãos, que nós vamos começar com as correções. Aí depois eu explicarei as páginas que ficarão para a próxima semana. Vamos lá então? Bom, nós vamos iniciar a correção da página 9, certo? Que ainda nós estamos ali falando sobre o origami. Então ali na página 9, vocês vão observar a seguinte perguntinha. Se os textos para montagem do origami fossem substituídos por texto verbal, você imagina que teria mais ou menos facilidade para montar o gato? Então vamos imaginar. Vocês acham que, se ao invés de vocês terem essas instruções aqui, da forma como está, ilustrativa, vocês tivessem um texto, né, verbal, vocês acham que seria mais ou menos fácil para montar o gato, né? Então, o objetivo dessa questão é criar condições para que vocês descubram que o uso de uma ou outra linguagem não existe essa questão de certo ou errado, tá? Mas o que vocês devem fazer é observar a eficiência da comunicação em qualquer que seja o texto, que ele possibilite ao leitor interpretar as mensagens que ele precisa. Então não é assim, nem o texto verbal seria mais fácil, o texto visual é mais fácil. Aqui o que está em foco é conseguir transmitir a mensagem. Então o que vocês podem responder é que mais importante do que saber se o texto verbal tem mais ou menos facilidade é enxergar se ele também transmitiria a mensagem, porque o objetivo principal aqui é a comunicação, né? Você está instruindo para chegar num produto final que é o gatinho. Inclusive que eu vi vários muito lindos, mas muitas pessoas não estão postando, tá? Se vocês não querem postar nas redes sociais, postem no grupo, tá? Porque eu estou anotando os trabalhos que estão sendo postados, eu estou dando como concluídos. E pouquíssimas pessoas estão postando. Talvez estão fazendo, mas estão esquecendo de postar. E como não estamos tendo a possibilidade aí de estarmos juntos, é o único veículo que me permite, né, acompanhar se essas atividades estão sendo realizadas, são as postagens, tá bom? Então, fiquem atentos aí, por favor, e postem no grupo as atividades que vocês forem finalizando, tanto de espanhol quanto de redação e literatura, tá? Então, vamos para 1.8. Examine o procedimento indicado na figura 1, que corresponde ao início da montagem da dobradura. Suponha que a imagem tenha sido retirada e que seja preciso transmitir a instrução somente usando a linguagem verbal. Tente escrever esse primeiro passo da instrução, isto é, expressar somente em palavras o que foi transmitido pela imagem. Então aqui é uma questão de examinar, né? Aqui a questão da figura, ler mesmo, né? A linguagem visual, não somente linguagem verbal. Ao final, vocês devem comparar a instrução verbal que você formulou com a não verbal que seguiu para montar o gato. Qual lhe pareceu mais eficiente? Ou seja, mais fácil de entender, mais apropriada para mostrar como montar o origami? Por que você chegou a essa conclusão? Então, aqui nessa atividade, é provável que alguns alunos, né, talvez tenham dificuldades em redigir as instruções e façam essa instrução de maneira incompleta e talvez pouco precisa. Pois no caso, a instrução não verbal, ela é a mais indicada, por ser mais direta, né? Econômica, de fácil interpretação.
pela imagem nós conseguimos transmitir muitas informações. Nós conseguimos transmitir, por exemplo, formato do papel, locais onde serão feitas as dobras, direção das dobras, né? Nós conseguimos passar todas essas instruções. Uma instrução escrita, ainda que bem elaborada, o que supõe, nesse caso, habilidades de redação muito precisas, né? Mas uma instrução escrita, muito bem elaborada, além de extensa, por envolver detalhes, né, sobre posição, forma, proporção, direção, requerendo conhecimento de conceitos geométricos, provavelmente levaria a pessoa que tenta executar o passo ali a criar uma imagem mental ou desenhar aquilo que foi capaz de entender. Então, ao se transmitir a mensagem por meio da imagem, foram criadas condições bem mais eficientes e diretas. Se fosse descrever tudo isso, ficaria um texto bem extenso. Então, acaba que a linguagem visual, ela permite uma instrução mais direta, porque você apenas está olhando e você consegue montar o origami. Transformando esse passo a passo num texto verbal, ficaria bem extenso, teria muitas informações, tá? Então, basicamente, aí a resposta é essa. Então, agora nós vamos para a página 10. Na página 10, nós vamos encontrar ali a receita da salada saborosa, né? Salada saborosa. Vamos ver, então, o que tem nessa salada saborosa. Rendimento. Valor calórico da porção. 6 porções, 35,92 calorias. Tempo 30 minutos. Ingredientes: cascas de um limão, sal, azeite, hortelã, iogurte. Quantidades, né? Aí vocês têm todas as quantidades e vem o preparo. Corte o melão, corte as cascas, coloque para cozinhar. Vocês estão vendo que os verbos estão no imperativo, poderiam também estar no infinitivo, certo? Ele está dividido em etapas. Primeiro são os ingredientes, depois o preparo, ok? Aí ele tem aqui as perguntinhas, né? Se uma pessoa vai preparar um alimento como uma salada, uma carne assada ou um doce que vai ao fogo, o que é mais recomendável? Antes de iniciar o preparo, separar e deixar às mãos os ingredientes que serão usados, ir separando os ingredientes conforme forem mencionados no modo de preparo. E depois, por que você chegou a essa conclusão? Então, aqui, a alternativa correta é a A, né? Antes de iniciar o preparo, separar e deixar às mãos os ingredientes. E por que a alternativa A é a mais recomendável, né? Porque o ideal é separar e deixar à mão os ingredientes para garantir que você tem tudo que é necessário, né? Para preparar o alimento. Porque se de repente você está ali preparando e acaba um ingrediente, você tem que interromper o preparo e aí isso pode comprometer o procedimento e o produto final, ok? Então, a alternativa A e a explicação que a prof deu. 2.2. A receita que você examinou organiza as informações de maneira a que se prepare a salada do modo que você indicou. Na questão anterior, como mais recomendável? Como que é mais recomendável, né, que se prepare a receita? Apresenta-se na receita uma lista de ingredientes, o que permite selecioná-los antes de iniciar o preparo propriamente dito, certo? Então, agora a página 11, 2.3. Compare a redação do modo de preparo da receita com a redação abaixo. Qual delas permite a quem for preparar a salada não se perder e executar todos os passos? Por quê? Então, olha só. Prepare a salada cozinhando com água e sal, cascas de melão cortadas em tiras transversais finais. Para obter as cascas, corte o melão em 8 partes iguais e descasque-as. Antes de colocar a salada no refrigerador, depois que as cascas esfriarem, acrescente azeite e, se necessário, coloque mais sal.
Não se esqueça do tempero. Mexendo bem, jogue sobre as cascas frias uma mistura de iogurte e hortelã. A hortelã deve ser bem picada, ok? Então, a redação do modo de preparo apresentada na receita, no caso, permite preparar de modo correto e executar todos os passos, né? É a que está apresentada na receita. Por quê? Porque ela descreve os passos na ordem que devem ser executados. Não é necessário que o leitor leia o texto todo e faça o esforço de reordenar as ações. Então, a forma como está aqui é ideal, porque ela está em tópicos, certo? E aí ela torna mais fácil a compreensão por parte do leitor. 2.4. Em que modo foi empregada a maioria dos verbos na redação do procedimento de preparo? Porque esse é o modo adequado ao tipo de texto? Então, nós estamos na 2.4. No imperativo, não é verdade? No imperativo. No caso, esse modo é adequado porque o texto ele está sendo de instruções, né? Ordens relativas ao que deve ser feito. Por isso, o uso do imperativo. Bom, aqui nós temos na 2.5 uma questão da professora Fernanda. Então, aí nós vamos seguir para a próxima página, exercício 2.6, tá? Então, olha só. Examine as ilustrações que acompanham a receita. Elas são essenciais para entender como preparar a salada, assim como são essenciais as ilustrações para a montagem do origami. Justifiquem. Pessoal, essas imagens aqui, ó. Essas imagens aqui. Elas são essenciais para você fazer a receita, assim como essa é essencial para você fazer o origami. Se você tirar essas imagens, vai comprometer no preparo da receita, né? Então, no caso da receita, embora, né, as imagens dêem uma ideia de como ficará, né, a salada, o prato, não são essenciais, são meramente ilustrativas. É apenas para você ficar com água na boca. É apenas uma decoração, é algo motivacional. Já a do origami, sem as imagens, não há como montá-lo, porque ele é somente feito por linguagem não verbal, ok? Aí nós temos aqui sobre calorias. Então, olha só, calorias. Cal é o símbolo de quilocaloria, que equivale a 1000 calorias. A caloria é a unidade de medida da energia dos alimentos. O nosso organismo precisa de energia para realizar as suas funções, como respirar, pensar, movimentar-se. Essa energia é retirada dos alimentos. É muito provável que uma pessoa emagreça caso consuma menos calorias do que é necessário para realizar suas atividades e engorde caso consuma mais do que é preciso. Embora a quantidade de calorias ingerida geralmente apresente relação com a perda, manutenção ou ganho de peso, algumas vezes uma pessoa pode emagrecer ou engordar devido a outros fatores, como a prática mais ou menos intensa de atividades físicas, a combinação de alimentos, alterações hormonais, entre outras. Um adulto precisa consumir, em média, 2.000 calorias por dia. Esse cálculo é aproximado, pois a quantidade ideal para cada pessoa varia em função de alguns fatores, como sexo, idade, estatura. Profissionais como nutricionistas e médicos são capazes de avaliar as características e estilos de vida de cada pessoa e indicar qual seria a quantidade de calorias adequada para seu consumo diário. Bom, então agora nós vamos aqui. Gente, nós estamos fazendo um estudo sobre as informações agora de rótulos, tá? Para a aula da semana que vem, vocês vão ter até que selecionar algumas embalagens, porque vocês vão fazer a identificação, a interpretação dos textos que vem nas embalagens. Até observar a caloria,
os ingredientes, prazo de validade, tudo isso. Bom, vamos lá. 2.7. Qual é a quantidade de calorias de cada porção da salada saborosa? Por que é útil em uma receita de alimentos informar o número de calorias? Pessoal, a porção da salada tem 35,92 calorias. E essa informação é útil por permitir à pessoa calcular a quantidade de calorias que ela consome. E com isso ela vai ter um maior controle sobre o seu peso, sobre suas medidas. Mas também não vai ficar ali contando tudo que você come. Às vezes, quando a pessoa está com sobrepeso, está com problemas de saúde e precisa perder, aí ela vai fazer esses cálculos, tá? Mas no geral ninguém fica ali calculando o que ela comeu, a menos que seja uma questão de saúde, tá bom? 2.8. Considerando o consumo médio de calorias diárias de um adulto, podemos afirmar que uma porção de salada saborosa representa um alimento muito ou pouco calórico, tá? Bom, uma porção dessa salada, ela é considerada um alimento pouco calórico, né? 35 calorias é pouquíssima caloria, ok? Aí depois vocês tinham aqui algumas questões da professora Fernanda. Então, nós vamos dar um salto da página 12 para a página 15, ok? Ali na página 15, uma tabela. O ideal era que nós fizéssemos, né, com todos ali para poder fazer as comparações, para poder ouvir, né, os integrantes dos grupos. Mas nós vamos, né, nos adaptando às formas viáveis devido à situação que nós nos encontramos. Então, vocês deveriam examinar aqui os materiais que vocês selecionaram na tarefa 20, instruções, né? De acordo com os materiais que vocês selecionaram lá, vocês tinham que vir aqui e colocar, né, a finalidade de o texto e a finalidade. Não há uma resposta para essa questão, porque o que cada um selecionou é individual, né? Então aqui já tem bula de remédio. Aí se a pessoa colocou receita culinária com a finalidade de ensinar alguém a fazer uma receita médica, enfim, essa era mais assim para uma socialização, porque não há uma resposta pronta, ok? Aí depois as próximas a mesma coisa, tudo bem? Ela não é uma questão com uma única resposta, são respostas pessoais, né? Que você deveria dizer se nos textos que você selecionou se apareciam ilustrações e o que elas mostram. Depois, se essas ilustrações poderiam ser substituídas por linguagem verbal, né? Se o uso da linguagem verbal para essas ilustrações facilitaria ou dificultaria, né? Em cada um dos textos, as ações, passos da execução de um procedimento são descritas em qualquer ordem ou na sequência. Qual a vantagem? Vantagem de ficar organizado, né? Vantagem de mostrar o passo a passo. Não é em qualquer ordem. Há uma sequência, né? Todos os textos prescritivos possuem uma sequência, modo de preparo, ingredientes, primeiro modo de preparo, em regras de jogo, o que precisa, quais as peças que precisa para depois poder jogar, quem será o vencedor, né? Então na B, são descritos em itens ou em texto corrido, ou seja, esses textos que você analisou, eles estão escritos em tópicos ou em texto corrido? Em texto corrido é aquele mesmo que escreve-se até o final da margem, né? E em tópicos você vai escrevendo e mudando de linha. E como é mais fácil seguir a instrução? Em texto corrido ou em texto por itens? Obviamente que é em texto por itens. Ali você localiza a informação com muita mais rapidez do que um texto corrido que você tem que ler ele inteiro. São descritas em sua maioria usando que tipo de predicado? Aí é uma questão da Fernanda. No texto de instrução, além da descrição, o que fazer? A descrição de objetos, né? Como parte de um equipamento, composição, materiais, de ambientes. Encontre exemplos dessas descrições de objetos e ambientes nos textos que estão analisando. Foi utilizada a linguagem verbal, linguagem não verbal ou ambas? Ou seja, nos textos que vocês analisaram, selecionaram,
Teve figura e teve texto verbal, teve só texto verbal. Foi utilizado em grande parte das frases. Que tipo de predicado? Também é da Fernanda, tá? E aí nós finalizamos na página 17, nós finalizamos as correções. E agora nós vamos para a aula da semana que vem, que vocês farão. A partir daqui, né, instruções, certinho? Então vamos lá, o que são instruções? São textos que nos indicam como executar um procedimento, montar uma dobradura, preparar um alimento, ministrar um medicamento, instalar e operar um equipamento, usar um aplicativo informático e participar de um jogo. Estudos mostram que um número grande de pessoas utiliza de maneira inadequada ou simplesmente não usa todas as funções de um equipamento, como celular, vários aparelhos eletrônicos ou de um aplicativo, por não consultar os manuais. Então, instruções são essencialmente descrições de processos, ensinando você a fazer algo. Assim, as ações são descritas na ordem que devem ser executadas, preferencialmente em itens. Um ponto muito importante é que vocês saibam que os textos de instruções, eles são organizados em itens, tá? A linguagem, quer seja verbal, quer seja não verbal, ela é direta, objetiva, de maneira a não dar margem para mais de uma interpretação, porque não estamos falando de texto literário, onde cada um interpreta de uma maneira. A palavra usada para nomear uma ação, como dobrar, mexer, recortar, como cabo, pinça, chave, deve sempre ser repetida, não devendo ser substituída por sinônimos, como a gente utiliza em outros textos. Então aqui talvez seja o único texto onde você deve repetir palavras. Materiais como ingredientes de uma receita, ferramentas para montagem e os próprios equipamentos devem ser descritos por meio da linguagem verbal ou não verbal, para que ao iniciar um procedimento a pessoa tenha à disposição todas as informações necessárias para entender o que deve providenciar, o que deve fazer com o que. Ok, pessoal? Então esse quadro ele é muito explicativo sobre o texto que estamos estudando, que é o texto prescritivo e o texto instrutivo, é a mesma coisa, tá? Aí nós vamos para a página 19, sua criação. Nós temos aqui uma receita, olha só. Uma receita que está numa história em quadrinhos, né? O que você está fazendo? Doce de chuchu. Doce de chuchu, mas chuchu serve para doce? Serve sim, com chuchu se faz um doce em calda bem gostoso e bem barato. Precisa ralar o chuchu? Sim, precisa ralar. Não é para ficar muito miúdo, por isso uso o lado do fatiador para os pedaços ficarem maiores. Mas antes de ralar, descasqueie o chuchu. Quantos chuchus você vai